racismo é a maior estupidez humana, né? O racismo já começa negando a história do povo negro, tanto do sofrimento que foi causado pelos brancos nas nossas vidas, na vida dos nossos ancestrais, mas também negando oportunidades e espaço. Então o racismo é a pior estupidez humana. E eu acho que o racismo agora, daqui para frente, é importante que todo mundo saiba, a gente não vai parar, a gente não vai retroceder, daqui para frente o racismo vai ter que deixar de existir. Porque nós estamos ocupando, nós vamos ocupar e a gente não vai dar mole para ninguém. Racismo é crime e a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos e pelos nossos. Salve galera, bom dia, licença para chegar também. Bom, falar sobre o que é o racismo em Curitiba. Curitiba tem um histórico de apagamento muito grande da população negra na cidade, né? E esse apagamento histórico ele faz com que realmente o racismo seja algo muito evidente e crescente também na cidade, né? E algo também que, e até por ser, né, o racismo estrutural no país inteiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar ou até mesmo da gente conseguir lutar contra, né? Todo o racismo está posto. Mas aqui no mandato eu tenho já um ano feito essa luta contra o racismo, uma luta muito intensa, porque ele pega, né, desde da educação até a saúde, enfim. Daí a luta aqui ela é diária. Então toda semana praticamente chega, né, um pedido de ajuda sobre uma situação de racismo nas escolas, nas ruas, nos comércios principalmente também. Então a luta aqui ela é bem árdua, mas a gente tem que começar identificando onde estão esses pontos do racismo, por que ele acontece, né? E aí trabalhar na raiz dele mesmo. Então na mandata aqui o que eu tenho feito é isso, assim, olhar para a sociedade de uma forma bem honesta e ver o quanto, né, esse apagamento histórico faz com que o nosso povo sofra bastante, viva, né, à margem, principalmente hoje nas ocupações, né, nos lugares que mais falta estrutura, saneamento, enfim, e ali a gente começar a atuar mesmo no problema, né. E aí quando a gente olha para a cidade, vê todo esse apagamento, toda essa invisibilização do povo negro, e aí também, obviamente, nesse lugar dado, né, da invisibilização também do sofrimento do povo negro vai acontecer automaticamente. E aí então todos os projetos que tenho feito dentro desse 1 ano e meio, ele visa isso mesmo. Então atacar, obviamente, né, o motivo pelo qual o apagamento acontece e trazer de novo, né, o povo negro, a história de Curitiba, colocar, né, a cultura do povo negro a partir do povo negro mesmo e fazer essa descentralização e modificar nos setores. Então, na educação, por exemplo, nós temos um PL, que é o PL antirracista mesmo, e até por ter, né, por semana ali, um pedido de ajuda, seja de pais, seja de mães, seja de servidores, também de professores que acabam sofrendo racismo nas escolas, hoje nós temos um projeto de lei que é um protocolo mesmo que versa sobre o racismo. Então, se aconteceu algum racismo em alguma escola, tem um protocolo que vai ter que ser seguido, né, exatamente para que a gente possa tanto ajudar, né, a pessoa que sofreu racismo, como também identificar a pessoa que cometeu o ato criminoso, porque racismo é crime, mas aí a gente conseguir lidar com a situação e a escola tem que obedecer esse protocolo que envolve Secretaria de Educação, hoje o CREAF também, que é uma outra, né, ação que foi feita, enfim, todos os setores para que a gente possa cada vez mais ir trabalhando a questão do racismo, porque muitas vezes também na escola, propriamente dizendo, eu vou ficar falando, na escola propriamente dizendo também, por exemplo, a gente tem um porém que às vezes é uma criança que comete racismo contra outra criança, e não propriamente aquela criança sabe o que está fazendo, né? Mas aí a gente tem que ter um trabalho com pais, mães, professores, com toda a escola para poder estruturar isso, para que a gente não faça com que tanto a criança que sofre, né, o racismo tenha que pagar pelo que aconteceu, como também aquela criança que cometeu o ato racista não seja criminalizada, mas sim tenha uma outra educação sobre. Então é um projeto de lei muito completo que está hoje rodando ainda pela casa, nas comissões, e que obviamente, né, logo a gente espera poder votar. A gente tem hoje também já votado, já virou lei no município, que é o projeto de lei Vini Júnior, que aí versa, né, sobre o racismo no esporte. O projeto de lei Vini Júnior, aconteceu um ato de racismo numa quadra, num campo, enfim, em todos os lugares que haja, né, uma cena de esporte, o jogo ele é parado, a gente tem que ter a comunicação também para, né, o juiz do jogo, e que tem que constar na súmula também que isso aconteceu, e o jogo é paralisado até que a gente consiga identificar o agressor, né, o criminoso, vou colocar dessa forma, o criminoso, e aí então, só depois disso tudo, o jogo pode voltar à normalidade, enfim. Então, qualquer pessoa que identifica ou que presencia esse ato racista pode denunciar também, né, o racismo no esporte. E esse é muito importante dizer que a Lei Vini Júnior, ela está, né, hoje em alguns municípios, né, do país, mas aqui em Curitiba foi a primeira vez que uma pessoa realmente conseguiu, né, ser atendida por essa lei, que é o repórter, né, Franklin Freitas, né,
E o Franklin, ele passou por isso, trabalhando ali, o rapaz chamou ele de preto, de macaco, não me lembro bem, mas enfim, xingou o Franklin, e ali, a partir dali houve, né, toda a identificação desse torcedor e tudo mais. O clube também, né, logo depois disso, também dispensou o cara dispensou não, expulsou, né, o torcedor. Enfim, foi toda uma luta que foi feita justamente porque tinha essa lei e havia forma de proteger, né, o Franklin em relação a tudo que aconteceu. E uma outra situação que também criada aqui em Curitiba já, que é o CRIAFRO. O CRIAFRO, ele visa realmente atender toda a população, né, e é independente de onde aconteça o racismo. O CRIAFRO, ele foi também uma medida solicitada pelo movimento negro e que deu, né, houve a possibilidade de criar já logo no início do mandato. E o CRIAFRO, ele atende tanto a parte jurídica como a parte psicológica, né, porque é justamente sobre isso. Primeiro, quando a pessoa sofre o racismo, a primeira coisa que ela precisa é de um cuidado, né, e esse cuidado que justamente vai de encontro com o psicológico e, obviamente, também buscar a justiça, né, buscar o lado jurídico para poder resolver. E as pessoas negras não tinham, né, até então, esse suporte de saber o que fazer, de saber como se colocar, como se portar também quando acontece o racismo. E principalmente, né, hoje em dia nos comércios acontece bastante ainda, e a pessoa está ali, só andando pela loja, né, querendo fazer sua compra, né, por exemplo, aproximando o Natal, a pessoa inocentemente entra na loja para fazer, né, a sua compra, e acaba sendo seguida, né, ou tendo, né, todas aquelas dificuldades que todo mundo já sabe que acontece por conta do racismo, né. E aí ela pode ir até o CRIAFRO, que fica aqui numa região bem central também, e aí ela vai ali, faz a denúncia, ela vai ter o apoio jurídico, vai ter o apoio psicológico também, e além disso o CRIAFRO também é uma estrutura que é também para diálogos, né? Então tem ensinado as pessoas sobre seus direitos, tem falado sobre isso, né? Sobre também rodas de conversa para a pessoa vir, enfim, sofreu racismo já há muito tempo, mas não conseguiu se libertar daquilo, e que é realmente difícil, e o racismo ele destrói vidas, né? Então a pessoa pode nas rodas de conversa também fazer esse atendimento também coletivo, para que haja, né, uma forma de cada vez mais tentando entender a sua estrutura, o seu lugar no mundo, sua identidade, enfim. Mas posso sugerir uma pergunta? Eu acho que eu tinha que perguntar. Você, assim, como uma... assim, né, porque tem um antes e depois, né? Tipo, você entra na Câmara, consegue rodar algumas políticas públicas para a negritude, e aí depois desse caminho, esse antes e depois, assim, como que você avalia essa importância dessa representação, de ter alguém dentro do espaço da política institucional fazendo as coisas girar para a população? Porque, assim, se não tem ninguém está olhando para isso. Representatividade, né? Bom, dizer que então, assim, acho que até por conta, né, de todo esse racismo estrutural que a cidade ela traz, é muito forte mesmo e presente, quando a gente olha para uma Câmara com mais de 300 anos, e a gente vê que aqui só passaram, de verdade, três representatividades negras, né? Tivemos o Renato Freitas, Artório e agora eu. E a gente vê que realmente assim, é difícil, né, trabalhar com políticas públicas para a cidade, para uma cidade que é racista, que é higienista, que é segregacionista. Então, antes, né, de ser vereador, eu observava a cidade de um lugar que era de ser, né, essa pessoa, esse corpo no mundo que precisava da política pública, né? E que esperava ter um olhar que fosse humanizado. Porque, por exemplo, você vai no atendimento da saúde e você acaba tendo mais tempo de espera do que as outras pessoas, e isso acontece porque você é uma pessoa negra, né? Eu tive Covid, passei por isso, sei o quanto é duro você precisar do sistema de saúde e você não ser atendido por ser uma pessoa negra, não é porque por outras razões qualquer. Então é difícil quando você vê que o sistema não olha para você a partir, né, do olhar humanizado ou como uma pessoa no mundo, né? E aí ocupar um espaço como esse aqui, sendo a pessoa negra que traz essa representatividade, é importantíssimo, porque você começa a olhar para a sociedade e querer modificar isso, né? E você consegue fazer esse papel a partir do momento que você entende essa estrutura, entende que ela é racista, entende que ela não vai mudar se você não propor e não vier com o corpo presente mesmo, né? Que é vir mesmo com toda a negritude, com todas as pautas que você carrega e fazer o enfrentamento de verdade. Então, esse é um trabalho que tem sido feito, e aí você consegue modificar as coisas, mas não seria de outra forma se não tivesse essa representatividade negra dentro do espaço político.